Bom dia, então, alunos de mecanismo aí, nós já estamos gravando aí a aula. Fazer uma aula hoje, então, sobre camis. Camis e seguidores, no assunto da nossa aula hoje. Deixa eu abrir aqui o arquivo, plotar aqui, apresentar minha tela. Aparecendo aí para vocês uma aula. Tá sim, professor. Tá. Então, isso aqui, né? Hoje o projeto de camis e seguidores. A referência nossa aqui é o capítulo 8 do livro Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos, do Robert Norton. Aí o link para assistir a aula, estou gravando, né? Depois eu vou postar no YouTube. Vou colocar o link aqui e pego esse arquivo aqui, PowerPoint, de slide, né? E coloco lá no Moodle para vocês. Então, camis, gente. O que é camis? Você já conhece, já ouviram falar em camis? Já conhece? Já tem noção do que é? Camis? Já é sim, professor. Ouvi Já, né? falar, mas não sei do que se trata. Um comando de válvula e tal. A camis, ela é usada no eixo de comando de válvulas. Está aqui, ó. O exemplo mais conhecido de câmbio é sua utilização no eixo de comando de válvulas de um motor de combustão, um motor automotivo. O eixo de comando de válvulas, que fica ali no cabeçote do motor, ele é um eixo aqui, né? E ele tem aqui ele tem o local aqui por, peraí, meu mouse, meu mouse saiu aqui, voltou. E o eixo, comando de válvula, ele tem aqui alguns pontos que são pontos para apoio no mancal. E tem essa peça aqui, tá vendo? Que ela é pontiaguda, em vez de ser um círculo, parte dela é um círculo, é parte da peça, mas porém uma parte dela é pontiaguda, então ela tem um formato oval, tá vendo? Então, como é que funciona essa peça aqui? Quando o eixo está girando, aí esse aqui é o eixo comando de válvula, então tem um came desse aqui para cada válvula. O eixo está girando. Quando ele passa por cima quando ele passa por aqui assim, pela válvula, o que ele faz? Ó, ele empurra uma peça e faz a abertura da válvula. Ele faz um deslocamento, né? Causa um deslocamento e faz a abertura. Então, esse o uso mais comum da válvula, do came. Em resumo, cames são peças em formato comumente oval, podem ter outros formatos também, vai ver alguns exemplos daqui a pouco, que são usinados com uma função matemática em sua superfície para descrever um movimento programado. O formato da came, a came, gente, ela tá, quer ver? Aqui, ó. Esse aqui é um comando de válvula. Aqui você pode ter o eixo na parte superior, que são os motores menores, e para os motores maiores, motor diesel, por exemplo, a came fica na parte inferior, o came, né, fica na parte, o eixo do comando de válvula fica na parte inferior. Então, opa, o came é essa peça aqui, tá vendo? Quando ela gira, né, junto com o eixo aqui, ao girar, o que acontece? Ó? Quando a parte circular está em contato com essa superfície aqui, o tucho, onde está identificado um tucho, é chamado de seguidor. Seguidor por quê? Porque ele segue a superfície do came. E aí ele vai girando, quando ele está com uma parte circular aqui em contato com o tucho, ele está na posição relaxada, vamos dizer aqui, né? Aí quando essa parte pontiaguda ela passa para cá, o que ela vai fazer? Ó, o centro de giro é esse centro aqui do círculo interno aqui, tá vendo? Então, quando a parte pontiaguda passa aqui, ela vai, ela vai deslocar esse tucho para cima. Aí esse tucho está ligado aqui, ó, essa peça subindo,
Aqui é o balancinho que está articulado em torno desse eixo aqui, desse círculo. E com isso, quando essa peça aqui, quando essa haste subir, a válvula aqui do motor abaixa, tá vendo? Ó? Ele tá articulado aqui, essa haste sobe, essa peça aqui desce e empurra essa válvula. Aí tá aqui uma mola da válvula. Aqui tem a entrada, se essa válvula aqui for de admissão, né, você tem a entrada aqui de ar e combustível aqui no cilindro do motor. Se for válvula de escape, vai ter saída dos gases aqui. Quando o câmbio ele passa para a parte circular de novo, aí essa mola aqui empurra o mecanismo para a posição de retorno para que faça com que esse tucho esteja sempre em contato com o câmbio, certo? Que faz ela retornar aqui essa mola, a força dessa mola. Se não houvesse a mola, ela não conseguiria seguir, né? Por causa da inércia, ela ficaria, você precisa dar uma mola bastante com a constante de elástica aqui bastante forte para fazer ela retornar rápido e seguir essa peça aqui. Então, gente, o CAMI, ele tem essa superfície aqui, ela é uma superfície, é uma curva matemática para exercer uma função programada. Por exemplo, esse aqui tem a ver com o tempo de válvula que a válvula vai abrir, o tempo que ela tem que permanecer aberta. Então, tudo isso, por exemplo, essa curva ela pode ser mais aberta aqui, poderia ser mais fechada, poderia ser mais inclinada. Então, o formato do CAMI é que vai programar a abertura dessa válvula aqui, ok? Então, você faz o CAMI é uma forma de você programar um mecanismo para exercer uma determinada função. Aqui tem um outro exemplo aqui de um cabeçote de motor, um comando de válvula superior, né? Na parte superior. Aqui está o câmbio, ele tá vendo? Tem a parte ovalada, tá aqui. Quando ele passa aqui para cima, ele empurra essa peça sobe, o balancinho aqui, né? São dois balancinhos essa peça. Aqui é balancinho porque ele fica fazendo um movimento de vai e vem, essa peça aqui, balancinho. Então o câmbio vai fazer esse balancinho subir e essa válvula aqui vai descer e vai abrir, certo? Aí uma hora ele abre o câmbio tem que ser deslocado um do outro. No eixo comando de válvulas tem vários câmbios, eles são deslocados um do outro para abrir as válvulas em tempos diferentes, né? Para sincronizar a abertura da válvula com o movimento do motor. Então, em um determinado momento, você tem que abrir a válvula de admissão, que é na fase de admissão do motor. Quando o pistão está descendo, que é o primeiro tempo do motor, abre essa válvula aqui, o ar e o combustível entram no motor, se for motor gasolina, se for motor diesel, aí só o ar que entra, o diesel injetado depois. No segundo tempo de compressão, quando o motor está subindo, quando o pistão está subindo, aliás, as duas válvulas permanecem fechadas. Tudo isso está programado aqui pela posição do câmbio, pela posição do câmbio no eixo comando de válvula e pelo formato dela, certo? Aí, quando o pistão está subindo no tempo de compressão, as duas válvulas permanecem fechadas. Depois, no terceiro tempo de explosão, quando o pistão está descendo, também permanecem as duas válvulas fechadas. Aí você tem a expansão, né, dos gases dentro do motor e a produção de trabalho. E no quarto tempo, que é o tempo de escape, o pistão está subindo de novo e essa válvula de escape abre, então joga os gases aqui para o cano de escapamento, joga para fora. Então, a função do CAMI, a pronúncia correta é o CAMI e não a CAMI, tá vendo? Pronúncia correta aí. Aqui está o eixo comando de válvulas, você pode ver, você tem um CAMI está virado para cá, a parte pontiaguda dele, o outro está virado para o outro lado, tá vendo? Esse aqui já está virado para cá, mas está deslocado. A CAMI 1 está deslocada da CAMI 3, tá vendo? CAMI 1 deslocado do CAMI 3.
Porque isso aqui tem que ser projetado corretamente para dar o tempo de abertura da válvula ficar sincronizado com o movimento do pistão, ok? Então, isso é bem programado aí. Aqui está um outro eixo comando de válvula. Você pode ver aqui, ó, cada came desse, cada um came desse aqui, corresponde a uma válvula do motor. Você tem um came aqui, outro nessa peça aqui, outro aqui, tá vendo? Outro nessa peça aqui. Aí aqui tem apoio para o mancal, não é isso? Mancal, rolamento aqui, ou de deslizamento, né? Aqui é deslizamento. E aí tem a outra câmera aqui, outro câmera aqui, outro aqui, tá vendo? Aí depende se for um motor de 8 válvulas ou um motor de 16 válvulas. Se for de 16 válvulas, tem que ter 16 câmeras aqui. Se for de 8 válvulas, tem que ter 8 câmeras aqui, um câmera para cada válvula. Aqui, então, nessa figura aqui, mostra mais nítido aí, né? Então, mostra aqui o câmbio, aqui em cima, tá vendo? A parte pontiaguda dele. Aqui a válvula de admissão. A válvula maior, ela é de admissão, e a válvula menor, repare aí, que elas são de tamanhos diferentes, tá vendo? A válvula maior é de admissão, a válvula menor é de escape. Por quê? Porque quando está em admissão, a pressão aqui é uma pressão pequena, atmosférica. E quando está no escape, a pressão é grande. Então, aqui o ar aqui ele está mais denso, a mistura, né, de gás aqui está mais denso, então você consegue passar a mesma vazão num espaço menor. Então, assim que você identifica as válvulas, seja de admissão ou de escape. E aqui está o câmbio, gente. Então, o câmbio aqui, ele vai girando aqui, tá vendo? São dois eixos comando de válvula aqui, um para admissão e um para escape. Ele vai girando aqui, tá vendo a parte pontiaguda? Pega nessa parte aqui, no tucho, o tucho aqui é o seguidor, na verdade, né? O seguidor, empurra esse conjunto aqui, a válvula desce. Quando está na parte ovalada, a válvula sobe, certo? Então tá aqui, ó, o seguidor, essa parte aqui que é o tucho, câmbio, essa parte de formato oval ou pontiagudo aqui, a válvula de descarga, o coletor de descarga, esse tubo aqui, o coletor de admissão, esse aqui, a válvula de admissão, essa daqui. E a mola, ela serve para fazer com que o seguidor fique sempre em contato com a superfície do câmbio, certo? Porque isso aqui gira rápido, tá, gente? O motor girando aí, pensa no motor girando aí a 3.600 RPM. Se você pegar 3.600 RPM e dividir por 60, dá o quê? Dá 60 giros por segundo. Então, em um segundo, o motor faz 60 giros, entendeu? Então, essa aqui gira muito rápido e essa mola tem que fazer com que o seguidor fique em contato com a superfície do câmbio, tá? Aqui tem exemplos de vários exemplos de câmbio, né? Desenho aqui. Ó, você pode ter outros formatos, tá? Você tem, não é usado só o motor de combustão, é o uso mais comum aí do câmbio, mas você tem você tem várias outras aplicações. Na indústria é muito usado, né? Em indústria têxtil, por exemplo, linhas de produção de diversas fábricas, você tem as linhas de produção, você tem movimentos articulados ali, por exemplo, indústria de bebida, indústria têxtil, indústria de alimentos. Na linha de produção, você costuma ter muitas peças dessa aqui, muitos mecanismos desse aqui, né? Com diversos formatos. Olha esse aqui, por exemplo, essa peça aqui, ó, tá vendo? Olha o formato dela. Então, a curvatura dela aqui, ela é de acordo para dar um movimento programado que o engenheiro precisa nesse sistema aqui. O seguidor é esse aqui, então o câmbio rotativo, ao girar aqui, na hora que ele passar aqui, ele vai empurrar essa peça, ela vai fazer um movimento de acordo com o giro com essa superfície aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho um câmbio deslizante. O câmbio não precisa ser só
rotativo, tá vendo? Ó? Essa peça que eu estou apontando aqui também é um kame deslizante, ele chama. E essa peça aqui é o seguidor, tá vendo? Tem um rolete aqui. Então, essa peça aqui tem um movimento de translação, um movimento de vai e vem aqui. Quando ela está passando, você pode ver que tem momentos que o seguidor vai ficar numa parte mais alta, tem momentos que ele vai, quando passar pelo vale tem os picos, né, do Kami, e tem os vales. Quando passar pelos vales, o seguidor desce. Quando passar pelo pico, o seguidor sobe, tá vendo? E tem um pico maior que o outro. Então, de acordo com o movimento que você quer fazer no seguidor. Tá? E aí costuma ter uma mola aqui para fazer ele retornar para a posição dele quando estiver no vale. Aqui um câmbio rotativo também. Tá vendo? Olha o formato desse câmbio aqui, como que é. É diferente do formato lá do câmbio do motor de combustão. Tá vendo? Ele movimentando aqui, ele faz essa peça aqui, ó, esse seguidor aqui, subir e descer também, tá vendo? Sobe e desce. Então você tem aí, ó, câmbio de gaveta, essa peça que gira, esse aqui chega para lá e para cá, né? Para esquerda e para direita. Outro câmbio rotativo aqui também. Esse aqui é o câmbio nessa peça aqui que eu estou apontando com o mouse. E essa peça aqui é o seguidor, tá vendo? O seguidor, ele pode ser um seguidor de forma plana, como esse aqui, ou pode ser um seguidor pode ser vários formatos, né? Pode ser um seguidor que tem um rolete, igual esse aqui, tá vendo? Então, a superfície do câmbio tem que ser uma superfície com uma dureza, tanto do câmbio quanto do seguidor, né? Uma superfície com uma dureza muito alta, porque eles deslizam aqui, para ter um desgaste mínimo aqui, certo? Trabalha sempre lubrificado, para você ter uma duração alta, né? E isso aqui dura bastante, tá? Você vê que um eixo comando de válvula, por exemplo, ele pode durar 20 anos ou mais. Se não faltar lubrificação nele, tá? Uma vez eu peguei um eixo comando de válvula com defeito, aí nós pegamos dois eixos, né? Um de qualidade e uma qualidade inferior. A gente pegou uma serrinha dessa uma serra dessa aqui, ó. Vocês estão vendo a minha imagem aí ou estão vendo só o slide? Só o slide, professor. Eu consigo ver os dois. Ué. Então, uma vez nós pegamos um eixo comando de válvula, pegamos uma serrinha dessa aqui, pegamos dois eixos. Um eixo original do carro e um outro de baixa qualidade. Nós pegamos a serra no eixo comando de válvula de baixa qualidade, a gente conseguiu marcar ele com a serra. A gente fazia esse movimento aqui, né? Sobre o eixo, aqui assim, e marcou ele todinho, foi serrando ele, foi criando um vale ali. No eixo original, você fazia isso aqui, ó, marcava nada. Ele é com a dureza igual ou superior à dureza da serra, entendeu? Ou seja, o bicho com uma dureza muito, muito grande, né? Para poder suportar ali trabalhar durante muito tempo sem desgastar, né? Se o câmbio for desgastando muito, ele vai perdendo a função original dele. Então, ele tem que ter um desgaste muito, muito pequeno durante a vida útil dele. Certo? Porque se ela for desgastando muito, ela vai perder. Isso aqui é uma curva matemática programada, né? Então, ela vai perdendo essa curva aqui. Então, por isso que tem que ser uma peça bem feita. Câmbio cilíndrico de ranhura. Isso aqui é um câmbio também, ó. Ele é um câmbio cilíndrico. Ele gira, tem essa ranhura aqui, tá vendo? Enquanto ele está girando, aqui mostra aqui o giro do eixo. Quando ele está girando, essa ranhura aqui faz com que essa peça siga essa ranhura. Então, essa peça aqui, o seguidor, ele vai ter um movimento aqui de translação,
nesse sentido que eu estou apontando o mouse aqui, enquanto o câmbio gira junto com esse eixo aqui, certo? Esse rasgo aqui também é um rasgo feito com uma função matemática aí para ter um movimento adequado aqui que o engenheiro precisa fazer, certo? Câmbio cilíndrico de extremidade. Esse câmbio aqui, tá vendo? Ó, ele tem essa função aqui bem complexa aqui na extremidade do cilindro. Quando ele vai girando, você vê que o giro do eixo aqui, o câmbio gira junto com o eixo, e esse seguidor ele vai acompanhando essa superfície aqui, tá vendo? De acordo com o giro do cilindro. Então você tem essa função aí, né? Então você tem vários tipos de câmbio. Câmbio de face. Câmbio de face. Esse câmbio que ele gira aqui, tem essa face aqui, né? Que o seguidor aqui no caso vai seguir na face do câmbio, tá vendo? Aqui eu tenho um diagrama de câmbio, diagrama do câmbio. Aqui eu tenho um diagrama, a figura que não está muito nítida, né? Eu tenho o tempo e tenho a posição do seguidor. Então, dependendo da superfície do câmbio, eu posso ter um gráfico aqui de mais diversos tipos, né? Quando ele vai girando, eu tenho um tempo aqui, eu posso ter um tempo, ou se for um câmbio rotativo, eu posso converter o eixo da abscissa aqui em grau. Aí eu vou de 0 a 360 graus aqui, por exemplo, e aqui tem a curvatura que vai ser feita no seguidor, ou seja, o deslocamento do seguidor de acordo com o que eu quero. Então, eu tenho que fazer o câmbio, a superfície do câmbio, de acordo com o gráfico que eu desejo aqui, que o seguidor tenha um movimento dele aí, ok? Aqui, ó, olha esse câmbio aqui, câmbio rotativo também. Tá vendo? Ele é bem pontiagudo. Quando ele gira aqui, o que ele vai fazer? Ó? Essa peça aqui, ela vai subir bastante esse seguidor, né? E vai descer, tem um movimento bem um deslocamento bem maior aqui do que dos outros câmbios, tá vendo? Devido a essa câmbio aqui ser tão pontiaguda, assim, né? Com esse formato bem alongado aqui, certo? Então, você tem aí as formas de câmbio bem variado, ok? Aqui mostrando aí mais detalhes aqui. Então tem essa peça aqui que é o balancinho ferramental, uma haste, tá vendo? O câmbio, que é essa peça aqui, um formato aqui não tão alongado agora, né? Ele gira, tem esse seguidor aqui, um rolete aqui de seguidor que ele vai fazendo. Ele faz um pequeno movimento aqui quando o câmbio gira. Essa peça aqui, ó, ela tem um pequeno deslocamento. Você tem aqui um cilindro pneumático a pistão, onde tem um movimento aqui de subida e descida, né, desse pistão aqui. Isso aí aciona todo o movimento aqui. No caso do cilindro pneumático, seria para dar o retorno do seguidor, né, para fazer com que o seguidor acompanhe a superfície do câmbio. E aqui eu tenho a peça que eu quero acionar, que é esse ferramental aqui. O balancinho. Ó, tem um câmbio. Pode ter um câmbio assim também, onde as duas peças, o câmbio e o seguidor, tem formatos complexos, né? Você vai girando um e vai acionando o outro, tá vendo? Um aqui é motor, o outro é movido, tá bom? O câmbio é o motor, que eu chamo de o mecanismo motor aqui, a peça motora, né? É o câmbio, a peça movida, no caso, é o seguidor. Aí os dois aqui têm um formato complexo. Quantos graus de liberdade teria esse mecanismo aí? 1 grau só. 1 grau, porque com o ângulo que eu tenho aqui, o ângulo de giro do câmbio, eu consigo determinar todas as posições que eu quero aqui do mecanismo, entendeu?
Um grau de liberdade só. Cada um desse aqui, ó, cada um movimento que eu faço, que depende, dado o ângulo aqui, θ, né, de giro aqui do câmbio, eu consigo calcular todas as posições do mecanismo. Então, é um grau de liberdade só. Boa pergunta isso aí. Porque um deles é o motor e os outros são movidos, né? Por isso? Isso. Nesse caso aqui, por exemplo, é um grau de liberdade só também, ó. O câmbio aqui é um motor, né? Todas as peças aqui são movidas. Então, de acordo com o giro aqui, de acordo com o ângulo aqui do câmbio, eu consigo calcular a posição de cada ponto desse mecanismo aqui, entendeu? Então, um grau de liberdade só. A maioria dos mecanismos que a gente estuda tem um grau de liberdade só. Isso é alguma coisa própria da engenharia mesmo? É de bom tom que eles têm um grau de liberdade só? Tipo, por quê? Não, é porque é o seguinte, vocês fizeram uns cálculos aí bastante complicados para um grau de liberdade, né? Mas se você tiver mais de um grau de liberdade, aí o que acontece? Para cada... Você teria que fazer um cálculo independente. Por exemplo, se você tiver um mecanismo que tem mais de um grau de liberdade, aí você tem que fazer o cálculo em função vamos supor, se tiver um mecanismo com 2 graus de liberdade, aí você tem que fazer o cálculo em função de você tem uma entrada de θ1, ômega 1, e uma entrada de um θ2, ômega 2, para você poder estabelecer as posições, velocidades, acelerações do mecanismo, tudo, entendeu? Mas os mecanismos, esses mecanismos aí são bastante utilizados, 4 barras, biela-manivela invertida, tudo com grau de liberdade só. Que tem mais de um grau de liberdade é porque o que acontece? Quando você tem mais de um grau de liberdade, eu não estou com a tela aqui agora, e abrimos no final eu abro, então... Mas vocês já viram, né, com mais de um grau de liberdade. A diferença com mais de um grau de liberdade é que você teria que ter ali, em vez de você, por exemplo, um grau de liberdade, que é isso que vocês calcularam aí, você tem a entrada dele, θ2, lá no mecanismo de 4 barras, né, no biela-manivela, a entrada dele é θ2, você precisa saber o valor de θ2 e o valor de ômega 2, não é isso? Aí você calcula todas as posições, aceleração e velocidade de cada ponto do mecanismo. Se for um mecanismo de 2 graus de liberdade, aí você precisaria de saber um θ e um ômega de um mecanismo, de uma peça, né, de um elo, na verdade, e um θ e um ômega de um outro mecanismo também, de um outro elo, na verdade, que você calcular tudo. Você teria que ter tudo isso, entendeu? Então, vamos lá. Entendi. Câmbio e seguidor. O sistema câmbio e seguidor são frequentemente usados em todos os tipos de máquinas. As válvulas no motor do automóvel, máquinas usadas na manufatura de bens de consumo são cheias de câmbios. Comparados aos mecanismos de 4 barras, câmbios são mais simples para projetar uma função específica como saída. Porém, são mais difíceis e mais caros de construir do que o mecanismo de barras, tá vendo? Então, ela tem sua vantagem e desvantagem. Ela é mais fácil de fazer um movimento programado, mas é mais difícil de construir, né? Usinar aquela peça ali é mais difícil. E câmbios são formas degeneradas dos mecanismos de 4 barras, em que o elo acoplador é trocado por uma meia junta, como mostrado na figura 8.1, que eu vou mostrar daqui a pouco. Esse tópico foi transformação do mecanismo de barras. Você pode pegar um mecanismo você pode pegar um câmbio e pode imaginar ele como sendo um mecanismo de 4 barras. Então a gente ficou bastante tempo estudando o mecanismo de 4 barras, né? O mecanismo biela-manivela e o biela-manivela invertido também são mecanismos de 4 barras. Tá? Se você for ver, ele tem 4 elos também. Esses mecanismos eles podem eles têm muita aplicação. Até o próprio câmbio ele pode ser imaginado como um mecanismo de 4 barras. Você pode perceber aqui agora. Ó. Aqui eu tenho o seguidor. Vamos passar por este calmo. Aqui eu tenho, tá vendo? O câmbio, você está girando, o elo equivalente, tem o seguidor aqui
e tem um câmbio aqui, tá vendo? Eles ficam em contato aqui, essa mola aqui faz com que eles permaneçam em contato. Eu posso calcular isso como sendo um mecanismo de 4 barras, onde eu tenho aqui a barra 1 é o elo 1 aqui, é o elo fixo, né, ou chamado terra, não é isso? Então, a barra 2 é essa barra aqui que desloca desde o ponto fixo de centro de giro até esse ponto aqui, tá vendo? Que é o centro, é o centro desse pedaço desse arco aqui. Então, elo equivalente 2, aí você tem o elo equivalente 3, que é esse aqui, e o elo equivalente 4, que está no seguidor, ok? Só que a diferença disso aqui é que o elo 3, ele não tem comprimento fixo. O comprimento dele é variável. Mas nós já estudamos um mecanismo com elo de comprimento variável, que é o biela-manivela invertido. O biela-manivela invertido, ele também tem o elo 3 dele é variável. Então a gente consegue fazer esse cálculo aí, calcular o câmbio como sendo um mecanismo de 4 barras, tá vendo? Aí vai depender, é claro, esse cálculo aqui do mecanismo de 4 barras. Aí, por exemplo, nesse sistema aqui, se eu tiver o ângulo θ2 aqui e a velocidade angular ômega 2 do câmbio, eu consigo determinar a posição de cada ponto do mecanismo. Só que essa função vai ser, isso aí vai ser função da superfície do câmbio. A superfície do câmbio que eu tenho aqui, ó, eu tenho que pegar, saber qual é a função matemática que descreve essa função aqui. Como é que eu acho isso? Ó? Isso aí fica escrito. Ah, tá, isso aqui, ó. Aqui eu tenho, tá vendo? Ó, não está muito nítido aqui, mas aqui eu tenho o tempo ou o ângulo de giro, aqui eu tenho a posição, o deslocamento. Então, com isso aqui, você pode ver que eu desenho uma curva matemática. Para cada ângulo aqui, para cada tempo, eu tenho uma posição de deslocamento. Com isso, eu monto uma curva. Isso aqui, eu posso descrever como uma curva matemática. Posso fazer através de interpolação, interpolando isso aqui, fazendo a interpolação. Posso saber se isso aqui é um polinômio ou se é uma função, polinômio de qual grau que é, ou se é uma outra função, certo? Então, eu tenho que ter essa função matemática aí desenvolvida. Tendo a função matemática, eu vou descrever qual é a posição, velocidade e aceleração desse mecanismo aqui, de acordo com θ2 de entrada e o ômega 2 de entrada aqui. Ok? Vira aí que pode ser um mecanismo de 4 barras? Uhum, deu para entender, professor. Dá para entender, né? Deu. O elo 2, o elo 1 é o elo terra, ou elo fixo, né? O elo 2 gira junto com o câmbio. O elo 3, ele está entre o câmbio e o seguidor, um ponto do câmbio e um ponto do seguidor. O elo 4, ele faz parte do seguidor, ele é tamanho comprimento fixo. Aí você vai ter um ângulo θ4 aqui, um ângulo θ2 aqui, um ângulo θ3 e ômega 3 aqui dessa barra aqui. Ok? Depois a gente pode fazer um cálculo desse sistema aqui para vocês verem. E no caso, esse elo 3 ele é variável, né? O elo 3 é variável, ele tem comprimento variável. Só que, olha só, deixa eu mostrar a vocês aqui Deixa eu abrir aqui, gente, o mecanismo de 4 barras. Espera aí. O biela manivela invertido. Biela manivela invertido. Deixa eu abrir o 3. Olha só. Esse aqui é o biela manivela invertido. Esse ângulo aqui
Esse mecanismo aqui, ele também tem essa propriedade de ter o elo 3 variável. Porque nesse caso aqui, o elo 2 tem comprimento fixo, o elo 4 tem comprimento fixo também. Quando ele gira, o elo 3 ele desliza por dentro dessa peça aqui, ó. Tá vendo? Desse cursor aqui, ele desliza aqui dentro. Então, esse elo 3 ele não é fixo, não, ele tem comprimento variável. Para cada posição é que ele tem um valor. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Deixa eu ver se isso foi dado aqui. Esse aqui foi o ela manivela invertida. Não. Tá vendo? Ele desliza aqui dentro. Essa peça aqui, tá? Então ele é similar aí a esse mecanismo aqui do câmbio. Ok. Ó, aqui, né, outros exemplos aqui, um câmbio seguidor de translação tem um mecanismo biela-manivela, 4 barras equivalente. Aqui, para mostrar essa equivalência, tem o seguinte, tem o câmbio aqui, que é o mecanismo 2. Aqui é um biela-manivela. Esse aqui é um mecanismo de 4 barras, comum, geral. Esse aqui é um biela-manivela. Como ó, o mecanismo 2 está aqui, que é o câmbio, girando com a velocidade ômega 2. O seguidor está aqui, que é esse rolete, né? Aqui tem uma meia junta entre os dois aqui, que é uma junta de contato, né? de rolamento, uma junta de rolamento. Uma mola para fazer o retorno. E o seguidor que está aqui, que tem um movimento de translação. Passando para a figura da direita, você vê aqui, ó, eu posso pensar o elo 2 como sendo esse comprimento aqui. Olha só, aí para achar a extremidade, o elo 2, uma extremidade dele é o ponto fixo, no qual o câmbio gira em torno dele. A outra extremidade do elo 2, eu faço o seguinte, eu desenho um círculo, tá vendo? Em volta do ponto de contato. Eu desenho um círculo em volta do ponto de contato. Aí, com isso, eu tenho o elo 2. Esse elo 2 aqui, ó. Aí o elo 3 equivalente, que liga aqui essa extremidade ao centro do rolete. Tá vendo? E essa peça aqui seria o pistão lá no biela-manivela. Ok? E o elo 4 equivalente seria essa peça aqui que tem o ângulo dele fixo no biela-manivela. Quer ver? Compare esse aí para essa figura com o biela-manivela agora. Biela-manivela é esse aqui, né? Tá vendo? Ó, o elo 2, o elo 3, o pistão e o elo 4, que tem o teta 4 que é fixo, que é 90 graus. Então, o pistão tem um movimento aqui de vai e vem, né, de um deslocamento linear na direção X, ele não desloca em Y. Então, ele é similar a esse mecanismo aqui, câmbio seguidor. Tá vendo? Dá para você fazer um desse aqui, um mecanismo desse equivalente ao biela-manivela. Ok? Eu só não sei, eu não lembro como é que acha esse círculo aqui, porque eu tenho aqui, na hora de desenhar ele, como é que depois eu dou uma olhada, eu vou tentar desenhar na mão aqui, tentar dar uma olhada como que acha esse centro aqui certinho, porque aqui você tem o círculo aqui, mas para achar esse centro, eu não estou lembrado, depois eu vou tentar fazer o desenho aqui para tentar achar. Posso fazer como exercício depois para vocês, um exercício resolvido.
Ó, na verdade, o câmbio seguidor é um mecanismo de 4 barras, no qual os elos possuem comprimento equivalente variável. Essa é a diferença conceitual que faz com que o câmbio seguidor seja um gerador de funções, mais flexível e útil. Gerador de função, por quê? Porque ele gera uma função de acordo com a curva matemática que eu tenho ali. Existem os mecanismos gerador de função, né? Você gera um movimento programado. Podemos virtualmente especificar qualquer função de saída que desejarmos e criar uma superfície curva no câmbio para gerar aquela função no movimento do seguidor. Não estamos limitados a elos de comprimentos fixos, como nos casos de síntese de mecanismos de 4 barras. O CAMI, ele te dá mais liberdade de fazer movimento do que o mecanismo de 4 barras. Por quê? Porque o mecanismo de 4 barras, todos os dois servem para você fazer diversos tipos de movimento, né, de mecanismo. Como eu falei, em linhas de produção, por exemplo, ou em máquinas, né, máquinas em geral, você tem como fazer um movimento programado ali. No mecanismo de 4 barras, você tem algumas limitações, por quê? Porque os elos são fixos, são de comprimento fixos. E no mecanismo câmbio seguidor, o elo é variável. Aí, exatamente por isso, você consegue ter mais liberdade para você fazer uma quantidade maior de movimento, né? de tipos de movimentos mais variados você consegue com um mecanismo câmbio seguidor. Ó, o câmbio seguidor é um dispositivo mecânico extremamente útil, sem o qual as tarefas dos projetistas de máquinas seriam bem mais difíceis de serem efetuadas. Você tem essa vantagem aí. Aqui, eu tenho câmbio seguidor também, ó. Câmbio unido por forma com seguidor de translação. Aqui eu tenho a meia junta, né, que é a junta de rolamento, o câmbio, a peça 2 aqui, o seguidor, a velocidade do seguidor tem aqui de acordo com o giro do câmbio, a trilha, ou a ranhura. Esse câmbio aqui, dessa figura da esquerda, tem um movimento de translação, enquanto o câmbio aqui da figura da direita, ele tem um movimento oscilatório, tá vendo? Enquanto o câmbio seguidor, né? No caso, o seguidor tem um movimento oscilatório. Enquanto esse câmbio aqui gira, o seguidor oscila, tá vendo? Ele vai para a direita, volta para a esquerda. Ele fica oscilando em torno desse ponto fixo que vocês estão vendo aqui embaixo, tá vendo? Então, ó, se você for imaginar isso aqui como 4 barras, você tem o ponto O2 aqui, o ponto O4, a barra 4, a barra 2 e a barra 3 sendo variável. Aqui também. A barra 2 aqui faz parte do câmbio. Aqui seria similar a um biela-manivela, esse movimento aqui, tá? Biela-manivela. Repare a diferença entre o formato da superfície desse câmbio e o formato da superfície desse câmbio aqui, tá vendo? Então, você faz assim para você ter o movimento que você deseja, né? Aqui, você tem o câmbio conjugado com eixo comum. Aqui, no caso, tem um câmbio. O câmbio conjugado com eixo comum, tá vendo? São, na verdade, dois câmbios com eixo só. Você tem esse câmbio aqui que está mais escuro e esse aqui por trás que está mais claro na figura, com a cor clara, a cor branca. Aqui gira um eixo só, está ligado com os dois câmbios. Ele gira, aí eu tenho esse movimento aqui desse rolete que acompanha o câmbio 1 e o câmbio 2, que é essa peça branca aqui, de cor branca, faz com que esse rolete aqui se movimente, tá vendo? Siga aquele movimento lá. Então, os dois câmbios têm superfícies diferentes, para eu ter aí movimentos diferentes dessas peças. Então, é um câmbio, chamado de câmbio conjugado com eixo comum.
essa peça aqui. Aqui, 3 tipos comuns de câmbio e seguidor. Então, aqui eu tenho um seguidor de rolete, na figura da esquerda, tá vendo? Todos os 3 seguidores têm um movimento de translação aqui, né? O que muda aqui é a superfície do seguidor. Aqui é um seguidor o formato do seguidor, na verdade. Aqui é um seguidor de rolete, esse da esquerda. A figura do centro, tá vendo? Um seguidor cogumelo. O seguidor aqui, o tipo do seguidor. E na figura da direita, um seguidor de face plana. Então, o movimento que eu vou ter aí, gente, depende da superfície do kame, o formato, né, da superfície do kame aqui, e do tipo de seguidor. No rolete, com o mesmo formato do kame, eu vou ter movimentos diferentes aqui do seguidor para esses 3 formatos de seguidor diferentes, que é o seguidor de rolete, seguidor cogumelo e o seguidor plano, tá vendo? Então, depende das 2 peças do seguidor e do formato. Então, posso ter essa combinação diferente. Isso aí me dá mais liberdade para fazer movimento, né? Tem mais liberdade para atuar. Aqui tem alguns exemplos de kame. Aí é o seguinte, ó, aqui está uma kame, vários tipos de kame, onde eu tenho aí, ó, seguidores de rolete comerciais, kames comerciais de vários tipos. Ó, aqui eu tenho um kame rotatório tipo oval, tá vendo? Esse aqui é um kame de ranhura. Ó, você pode ver aqui essa ranhura, ela tem um formato aqui que vai fazendo que ela vai girando, uma peça vai seguindo essa ranhura aqui e vai tendo um movimento adequado, certo? Kame de ranhura. Esse aqui também tem uma ranhura, tá vendo? Essa ranhura aqui faz com que o seguidor tenha um deslocamento de acordo com o giro do kame. O kame vai girando e essa ranhura aqui faz o seguidor se deslocar em translação, em movimento de translação. Outro kame aqui, tá vendo? Que de ranhura também. Tem uma ranhura aqui. Tem uma ranhura aqui, né? Que faz com que o seguidor se desloque aqui. Então, vários tipos, né, de formato aí. Aí o engenheiro projetista ele vai ver qual que se adequa lá, o que ele quer no momento. No momento que ele está fazendo o projeto, ele vai ver qual que se adequa. Aqui, ó, a comparação de 5 funções de velocidade de kame com o tempo de espera duplo. Aqui eu tenho no eixo da abscissa o ângulo θ, que é o ângulo de giro do kame, e aqui no eixo da ordenada a velocidade. Eu posso fazer um gráfico de velocidade com θ, de posição com θ, e também de aceleração do seguidor com θ. Aí eu tenho aqui exemplos diferentes aqui, né? Uma curva senoidal modificada, que é essa curva aqui inferior. A segunda, uma curva cicloidal. Uma curva trapezoidal modificada. Um deslocamento polinomial. Tá vendo? Aqui, ó, polinomial. Opa, apontando aqui. Um deslocamento polinomial também. De 5. Então, tem vários tipos aí de funções que a gente pode usar aí de acordo com o que está querendo. Por exemplo, gente, no caso do motor ali de combustão, aquela superfície do kame ali tem que ser muito bem feita, aquela função matemática, para te dar um rendimento bom do motor. Por quê? Porque tem momento que a válvula tem que abrir rápido, né, num tempo adequado, se manter aberta durante um determinado tempo, acompanhar, tem que ter um sincronismo ali de acompanhamento da abertura da válvula com o pistão. Isso aí para diversas rotações diferentes, né? Tem que atender aí, quando você tem rotação diferente do motor, do viraboliquim, você tem um fluxo diferente. Então, para atender isso aí, atender essa demanda, é um negócio complicado ali, tá? Então, tem que o engenheiro mecânico tem que caprichar ali naquele projeto para ficar um negócio para você não perder rendimento do motor.
Aqui um outro gráfico, né? Aqui mostrando θ, uma posição agora H do deslocamento lá do seguidor. Comparação das 3 funções de deslocamento de camis com tempo de espera duplo. Aí aqui, tá vendo? Você vê, de acordo com o ângulo θ, a posição que se tem lá no... Por exemplo, se eu quiser, eu posso ter um chamado tempo de espera. Tempo de espera, o tempo de espera no eixo de comando de válvula, por exemplo, tem um tempo de espera ali, é o seguinte, enquanto o motor está girando, a válvula tem um momento que a válvula permanece fechada. Aquilo é chamado tempo de espera, entendeu? Então, por exemplo, a válvula ela abre, fecha e permanece fechada durante tem um tempo que o motor está girando e a válvula permanece fechada, que é o tempo de compressão. No tempo de compressão e no tempo de expansão, as duas válvulas permanecem fechadas, né? Enquanto isso, como é que você faz isso? O motor girando, porque no mecanismo de 4 barras, você tem o quê? Para cada posição do ângulo θ2, você tem uma posição diferente para os outros pontos do mecanismo. No caso do CAMI, você tem um chamado tempo de espera. Por quê? Você gira para cada θ desse aqui, para cada valor de θ, você tem uma posição do seguidor. Porém, tem um determinado momento que o θ vai variando e a posição permanece constante, a posição do seguidor. Entenderam? Quer ver? Aqui, ó. Pensa bem, a posição do seguidor aqui, ela não varia para cada valor de θ. Tem um momento aqui que o θ está variando, que o ângulo do câmbio está variando, o ângulo de giro do câmbio está variando, e o seguidor permanece com posição constante, certo? Ó, se você pegar, por exemplo, o ângulo que vai desse ponto aqui que eu estou apontando com o mouse até esse ponto aqui, dá o quê? Dá mais de 180 graus. Durante mais de 180 graus, o seguidor permanece parado na mesma posição. Isso é chamado tempo de espera. Aí depois desse ângulo aqui, do ângulo de onde eu estou apontando com o mouse aqui, até esse ângulo aqui na parte da esquerda, aí o seguidor se movimenta. Então, para determinados ângulos de giro aqui do câmbio, o seguidor se movimenta, para determinado giro ele fica parado na posição lá, esperando. Isso é chamado tempo de espera. Ok? O mecanismo de 4 barras, você não consegue fazer isso. O mecanismo de 4 barras, para cada posição da barra 2, você muda a posição de todos os pontos ali do mecanismo, ok? Aqui, ó, você tem aí circunferência primitiva. Circunferência primitiva é aquela circunferência que quando o câmbio tem contato com o seguidor aqui nessa forma de círculo aqui, ok? Então, a circunferência primitiva. Circunferência de base, essa aqui. A curva primitiva, superfície do câmbio. Essa é a superfície do câmbio, ó. E aqui o seguidor do rolete. Aqui existe um ângulo de pressão também, igual tem lá na engrenagem, né? Quem está vendo aí a aula de quem estuda elementos de máquinas 2 também, a gente está vendo agora ângulo de pressão da engrenagem de dente reto. O câmbio seguidor também tem um ângulo de pressão, tem circunferência primitiva, igual na engrenagem, ó, normal, comum. Depois a gente vai ver mais detalhes disso aqui. Por enquanto, hoje é a apresentação do seguidor. Câmbio seguidor. Aqui diferente desse aqui, né? Que tem um rolete. Aqui eu tenho um seguidor de formato plano.
tangente comum. Então, tem uma forma de equacionar tudo isso aí também. Equacionar, fazer a análise de posição. Igual nós fizemos o mecanismo 4 barras, lá tem como fazer no CAMI aqui análise de posição do mecanismo, análise de tudo em função, a gente faz tudo em função do θ2, aqui, análise de posição, análise de velocidade, em função do θ2 e do ômega 2, não é isso? Análise de velocidade e análise de aceleração do sistema. E tem ainda na dinâmica, né, análise de força. Você tem, né, além da análise de cinemática, tem a análise dinâmica, que é a análise de força, e ainda a análise do mecanismo desse aqui, você tem a análise estrutural dele, que o engenheiro tem que fazer também, que é aplicando aí os conceitos lá de mecânica dos materiais, que vocês aprenderam também. Tudo isso o engenheiro mecânico tem que fazer, né? Todos os projetos, análise geométrica, análise cinemática, análise dinâmica e análise estrutural. São os vários projetos que você tem que fazer de câmeras. Então, vou mostrar para vocês agora um vídeo aqui. Peraí. Você vê o movimento ali de um Kami, uma situação animada, né? Peraí. Peraí que tá o... Deixa eu abrir com aqui. Media Player. Deixa eu abrir com Media Player. Tentando abrir um vídeo aqui, mas primeira tentativa não foi, não. Deixa eu ver, esse vídeo tem... Deixa eu ver quantos minutos tem esse vídeo aqui. Quanto tempo tem? 8 minutos. Não precisa passar ele todo, não. Vocês já viram esse vídeo? É um vídeo de montagem de um motor. Eu acho que eu não vi não, professor. Não me lembro de ter visto também, não. Não vi também não. Eu vou mostrar o vídeo quando chegar a parte ali do eixo comando de válvula, do Kami. Aí eu vou focar mais ali para vocês verem como é que funciona um exemplo de funcionamento de Kami. Esse é um motor, né, feito aí, eu não lembro agora o nome do motor, motor Ford, tá vendo? HCS SOHC. Aqui mostra a montagem do motor. O motor é bom que é uma boa aplicação do Kami, né? Você vê aí a aplicação bem comum do Kami, você vê no dia a dia, no cotidiano. Aqui o virabrequim com os pistões, tá vendo? E a biela. O primeiro que apareceu foi o bloco do motor ali, né? Primeiro foi o bloco. Esse aqui é o volante do motor, né? Para dar inércia do motor, para evitar da inércia do motor. Os mancais do virabrequim. Aqui é o cabeçote, tá vendo? O cabeçote é aquela parte superior do motor. Aqui dentro que vai o eixo comando de válvula, peraí. Aqui, ó. Ó. O eixo comando de válvula ele vai ser montado aqui, nessa parte aqui. Essas peças aqui que vocês estão vendo são o... Deixa eu aumentar aqui a minha... Não é aqui. Estou compartilhando de novo a tela. Tá aparecendo para vocês aí o vídeo, tá, né? Tá.
Então, essas peças aqui são os mancais onde vão ser apoiado o eixo comando de válvula. Tem 1, 2, 3, 4, 5 mancais, tá vendo? 5 mancais aí de apoio. As molas, isso aqui são as molas do seguidor, tá? Para fazer o seguidor retornar para a posição dele. Que são os tuchos, né? Ali, a válvula, fazer a válvula retornar. Isso aqui são as válvulas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As válvulas do motor de admissão e a válvula de escape. Sempre trabalhando aos pares. Também cada cilindro tem um par de válvula. Cada cilindro tem uma válvula de admissão e uma válvula de escape. Aqui você pode ver que tem tamanhos diferentes. A válvula maior é a de admissão e a válvula menor a de escape. Por causa daquilo que eu falei, né? A pressão na admissão é atmosférica, a pressão no escape é maior, então a mistura de gás está mais densa aqui, né? Tem maior densidade, tem maior pressão, na verdade, para empurrar, né, o fluido. Aí você tem as válvulas montadas com as molas. Esse aí é a peça, é o tucho, né? Ó, o eixo comando de válvula, tá vendo? O eixo comando de válvula é esse aqui. Você pode perceber os câmbios aqui, ó. 1 câmbio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você perceba também o deslocamento angular de cada câmbio aqui, tá vendo? Ó? Você pode ver nesse primeiro par aqui, por exemplo, você vê que uma parte pontiaguda dela está virada para lá. Esse aqui também está virado para lá, mas numa posição diferente, tá vendo? Então tem que ser tudo sincronizado. A posição do câmbio aqui no eixo comando de válvula e a superfície do câmbio tem que ser sincronizado para dar a abertura dessa válvula no tempo certo. Ok? Esse aqui são os mancais também, na parte superior do mancal de apoio aí para o eixo comando de válvula. Aí os parafusos, mostra os parafusos aí. Isso aqui é a junta de vedação do cabeçote. O cabeçote ele vai ser montado sobre o bloco do motor, né? Você tem uma junta de vedação aqui para você não deixar vazar aí óleo e água. Tem pontos aí que vão passar óleo de lubrificação do eixo comando de válvula aqui, e tem pontos que vão passar esses furos aqui, ó, esses furos vão passar água de arrefecimento do motor, certo? Então você tem aí que vedar. Se essa junta aqui queimar, gente, aí a água ela vaza aqui e mistura com óleo. E aí faz uma meleca ali no motor aí, né? Aqui tem essa coroa, essa roda dentada aqui, é para corrente que aciona o comando de válvula. Então o eixo vira brequim, gira e aciona esse comando de válvula aí, certo? Ó, montou-se então aí o cabeçote sobre o motor, sobre o bloco, a corrente que aciona o eixo comando de válvula. A tampa do cabeçote, tá? Ou tampa do eixo comando de válvula. Uma junta também foi colocada para ele, uma junta de vedação. A tampa do motor, né? Esse aí é a bomba de combustível. Não, é o filtro de combustível, né? O filtro de combustível. Esse é a bomba. Uma bomba d'água, isso aí. Polia da bomba d'água. Esse é o cárter, né? Que é a tampa inferior do motor. Chamado de cárter. Onde fica o óleo lubrificante. É um reservatório de óleo, né? O óleo fica aí, tá vendo? Esse é o filtro de óleo. Isso aí é o coletor, né, Deixa eu ver aqui, o coletor de que é isso aí?
o gerador de energia aqui, né, de elétrica. Isso aí tudo que foi montado é bomba de direção hidráulica, compressor do ar-condicionado do carro, tá aqui embaixo aqui. Aqui compressor do ar-condicionado, bomba de óleo hidráulico e gerador de eletricidade do... Pô, aqui tem uma... Eu nunca tinha visto, eu não tinha visto não, uma correia para acionar tudo isso. Normalmente são correias diferentes. Aqui tem uma correia que aciona tudo, tá vendo? Ele gira com o eixo virabrequim, que é a polia motora, essa aqui. E todas as outras polias são movidas. Bomba d'água, compressor de ar-condicionado, gerador. Esse aqui é um esticador de correia, tá? Para você poder ajustar a correia. Esses dois aqui, ó. Para você esticar a correia, ajustar ela, né? Ela vai desgastando, você tem que ajustar ela de vez em quando. E bomba de direção hidráulica, tudo aí. As velas, tá? Essa pecinha branca aqui, as velas do motor. Isso aí, os cabos de vela, esses pretos que estão montados aí, cabo de vela. A vareta de medir o óleo, o nível de óleo do filtro. Esse aqui é um coletor também de... Esse aqui acho que é o de escape. Ó, agora que eu vou mostrar ali o eixo comando de válvula trabalhando. Tá vendo? Aqui dá para você ver, ó. Presta atenção aqui, você vai ver o cilindro. O pistão, nessa imagem aqui, você vê o pistão subindo e descendo, né? O movimento de subida e descida aqui. E você vê as válvulas abrindo e fechando de acordo com o movimento aqui do eixo comando de válvula. Ó, tá vendo? Ó, você repara aqui o eixo comando de válvula girando aqui, os cames fazendo as válvulas abrir e fechar. Repara bem aí, ó. Tá vendo? Ó, repare que de vez em quando uma mola dessa aqui é comprimida. Quando o came passa por ali, ó, quando o came passa com aquela parte pontiaguda dele sobre o seguidor, ele abre, olha aqui, ó, ele abre e fecha. Observa essa parte aqui. Aqui está o came, o seguidor aqui, a válvula está aqui, a mola de retorno está ali, ó. Tá vendo? Ó, tem um determinado tempo que as válvulas permanecem fechadas, tá vendo? É o tempo de espera. Aqui a injeção de combustível, né? Você tem o ar entrando e injeção de combustível. Aí você pode ver o eixo virabrequim girando, não, o eixo de comando de válvula girando e o câmbio trabalhando, tá vendo? Ó? Fazendo o trabalho dele aqui. Então, gente, é isso aí. Agora são outros sistemas aí do motor, né? Outro sistema. O sistema mais que eu queria mostrar é aquela questão ali do comando de válvula mesmo, ok? Então, hoje é isso aí. Hoje é a apresentação do CAMI, que é um outro tipo de mecanismo aí, né? Pra vocês verem. Ok? Então, hoje o assunto era isso aí. Dúvidas aí, comentários, vocês têm? Quem está presente aí? Deixa eu ver, eu vou anotar aqui. Deu pra entender, sim, Priscila. Hã? Deu pra entender, sim. Para entender, né? Deu. Deixa eu anotar quem está aí. Gabriel, Stefano, Iago. Foi só 3 hoje? Hoje é dia 30. Então, gente, esse aí que era o assunto de hoje, ok? Alguma dúvida, algum comentário? Você já tinha visto falar de CAMI? Não, né?
Já tinha, professor. Já viu o do motor daquele VTEC? Como é que é, professor? Seja do VTEC? É, Acho que não vi, não. Você viu? É parecido com aquele ali, com aquele vídeo? é porque tem um negócio de comando variável aí, que eu acho que depende da rotação, ele muda o comando. Não sei como é que funciona direito, não, mas é um negócio meio doido aí. Aquilo ali é o seguinte, sabe para que aquilo? É porque esse que é comando fixo, o que acontece? Se você tiver com o motor estiver em baixa rotação, ele tem ali o tempo de espera dele, em baixa rotação, ele te dá uma vazão, né? Se você tiver com rotação muito alta no motor, ele não consegue dar a vazão apropriada e você tem perda de eficiência. Aí esse motor aí com comando variável, você corrige isso aí, entendeu? Eu não vi isso ainda, cara. Eu É, sei isso do aí não. assunto, mas eu não vi essa animação, eu não vi, não. Motor Tem lá VTEC, na, dá na uma olhada aí internet? depois. Tem. Hã? Motor daqueles Honda É, né? VTEC. Uhum, É doideira isso aí. uhum. Depois eu vou dar uma olhada, vou dar uma procurada nisso aí. Pois é. Então tá bom, apresentando para vocês o Kami aí, tá bom? A aula de hoje, então, é isso aí. Ok? Fechou, professor. Valeu aí, até Tá bom, mais. ficamos por aqui então, tá bom? Valeu. Depois da presença aí. Vou preparar a gravação aqui, então. Falou, até mais com vocês então. Até mais, obrigado. Até mais, falou. Valeu. Falou, valeu.